Peço autorização do colegiado para darmos início à 29ª sessão ordinária do dia 22/8/2017, onde temos a ausência do conselheiro Júlio Pinheiro, que está de férias até o dia 29/8, conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, que está de licença médica, conselheiro Júlio Pinheiro sendo substituído pelo auditor Alípio Reis Firmo Filho. Rapaz, não me atende, não. Na nossa leitura de expedientes, temos o convite do Ministério da Transparência e Controle Geral da União para a cerimônia de apresentação da Superintendente da Controladoria Geral da União do Estado do Amazonas, senhora Monalisa Prado Benevides Rufiel, a realizar-se no dia 24/8/2014, às 10 horas. Nós iremos designar um representante. Passamos à fase de indicações de propostas. Está facultada a palavra ao colegiado. Conselheiro Érico Desterro com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia. Primeiro, para registrar que na semana passada foi o dia, não me recordo exatamente qual, mas foi o dia do estagiário. E até o tribunal prestou uma homenagem aos estagiários, um evento que houve no auditório, do qual eu participei. Então, eu gostaria de registrar na sessão. Mas eu aproveito isto, senhor presidente, para pedir a Vossa Excelência não tem conhecimento disso, porque eu já até me informei, não chegou ao seu conhecimento, mas eu tomei conhecimento de que aqueles estagiários do CETAM, que não são estagiários do tribunal, mas o tribunal fez um convênio com o CETAM para permitir que eles estagiassem aqui. O encargo do pagamento é do CETAM. Mas eu tomei conhecimento que esses estagiários não recebem a bolsa há 4 meses. Que absurdo. Então eu pediria providência do tribunal, no sentido de indagar ao CETAM qual a razão por que esses estagiários não recebem há 4 meses. Não tem cabimento um negócio desse. Vamos convocar de imediato a direção do CETAM, viu, Felipe? Peça para comparecer agora, no término da sessão. E eu lhe agradeço muito. A direção da sessão, já com as explicações. Em nome desses estagiários. Eu também tomei conhecimento hoje desse assunto, e eu sei que Vossa Excelência não sabia, mas eu estou pedindo providência nesse sentido. Mas fica, então, a minha homenagem aos estagiários, de uma forma geral, pelo seu dia. Era isso. Eu não estive presente na homenagem aos estagiários, mas eu sou um entusiasta e sou muito grato a todos vocês, que aqui vejo alguns, que prestigiam, que somam em muito na mão de obra da nossa Corte de Contas. E gostaria de anunciar o reajuste da bolsa dos estagiários, nivelando a do Tribunal de Justiça, que nós não temos por que ter essa diferença, nós iremos padronizar. Lamentar a ausência, no caso, a saída de mais de 100 estagiários que estão se formando agora, desejar sucesso nas novas carreiras, na nova etapa de vida dos senhores, e já anunciar a contratação, o processo seletivo de mais 100 estagiários, porque o tribunal não tem como hoje funcionar sem o apoio de uma mão de obra tão qualificada, tão energizada, tão comprometida como a dos senhores estagiários. Então, de pronto, eu estava semana passada em viagem a serviço, já tive a oportunidade de cobrar dos setores devidos o começo do novo processo seletivo, para que de pronto nós não venhamos a ter uma interrupção nessa atividade tão importante para a Corte de Contas. Então, que fique bem claro da importância dos senhores para todos nós que aqui trabalhamos e dividimos o nosso dia a dia com vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo empenho, pela determinação e pelo compromisso que vocês têm com a Corte de Contas. Continua facultada a palavra. Indicações e propostas? Sim, senhor. Eu peço a palavra. Meu nobre decano. Eu peço a palavra, Excelência. Com a palavra, o eminente conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu quero aproveitar aqui a oportunidade e queria submeter à apreciação de Vossa Excelência e de todo o colegiado o relatório da correção realizada no DATV e colocar a corregedoria à disposição para qualquer sugestão, tendo em vista que os relatórios foram distribuídos antecipadamente a todos os conselheiros, auditores e procurador-geral. Além disso, Excelência,
eu solicito a Vossa Excelência uma pauta reservada para o julgamento do processo número 487 de 2017 da pauta administrativa. Com relação à pauta reservada, no final da sessão, nós iremos para a presidência, onde há a solicitação da senhora advogada Maísa Moraes da Silva para uma sustentação oral. Entendo que será feita em nossa área de reunião da presidência. Com relação ao DATV, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer aqui alguns relatos de um relatório prévio do que nós estamos, ao longo de nossa gestão, tentando modernizar e contribuir com essa Corte de Contas, num trabalho com a doutora Telciane, que vem, na minha opinião, acrescentando em muito ao DATV. Doutora Telciane, que é defensora pública de carreira e está aqui contribuindo com nossa administração. Tivemos a oportunidade de criação de um grupo de trabalho formado por 10 integrantes, todos analistas de controle externo, com a finalidade de, ao longo de 10 meses, analisar todos os processos paralisados com prioridade sobre os mais antigos, bem como análise de processos envolvendo grandes volumes de recursos públicos. No início, Excelências, nós tivemos, no início das atividades do grupo de trabalho em fevereiro de 2017, o DATV contava com estoque de mais de 2.500 processos. Em apenas 6 meses de atividade, já houve uma sensível redução desse estoque. Em que pese a constante atuação de novos processos, o DATV possui atualmente estoque ativo de 2.121. Ou seja, houve uma redução de estoque importante de 371 processos, ressaltando-se que apensos de novos processos têm sido autuados, a redução de estoque tem sido mantida. Atendimento de solicitações para determinação de modernização e atualização do SPED, para possibilitar a efetividade da gestão de processos virtuais. 3. Atendimento de solicitação do aumento de número de estagiários lotados no setor, que eram apenas 5, passaram a ser 12. 4. Lotação de analistas técnicos de controle externo para reforçar a equipe do setor. 5. Determinação para o DETIM que autuasse o portal E-Contas para recebimento das prestações de contas parciais e finais das transparências voluntárias por meio digital, o que possibilitará maior controle das prestações de contas. 6. Além de redução efetiva do estoque, correspondente a 371 processos, em apenas 6 meses de implantação dos reforços designados pelo presidente, foram produzidos os seguintes trabalhos: 5.008 saídas de processo de ATV, 1.292 novos laudos técnicos, 971 informações processuais, 195 informações técnico-conclusivas, 368 ofícios, 1.400 notificações ao jurisdicionado. Isso é as melhoras que eu entendo que o DATV tem implantado, e parabenizo toda a equipe aqui na pessoa da doutora Telciane de Carvalho Nunes Dias. Continua facultada a palavra. Excelência, essas sugestões são suas? Sim. Você encampou? Encampei. Eu mantenho, além de manter o que está escrito, Excelência, eu parabenizo o trabalho da minha equipe na corregedoria, muito bem feito. Nós não falamos que estava totalmente atrasado, tem ainda vários atrasados. E o que se pede é isso que Vossa Excelência leu na correção, e eu mantenho tudo pedindo vênios a Vossa Excelência, claro, e a quem lhe passou a informação. Senhor presidente. Continua facultada a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o trabalho de correção feito pelo corregedor e pela sua equipe. Acredito até que com alguma dificuldade, por conta primeiro, que esse não é um trabalho que eu tenho visto ser corriqueiro no tribunal. Acho até que nós deveríamos ter mais. Tenho admirado, inclusive, o trabalho que a corregedoria tem feito neste momento.
e apresentando, inclusive, relatórios que nos ajudam a ver como o tribunal está e a ver como o tribunal está melhorando também. O relatório identifica ainda alguns problemas no setor do DATV, um número grande de processos, um número, em alguns deles, processos que ficam sem instrução durante muito tempo. Agora, é necessário, em primeiro lugar, lembrar algumas coisas. Esse problema do DATV, ele vem de diversas presidências. Houve uma decisão no passado, acredito que na presidência do conselheiro Júlio Pinheiro, não tenho uma absoluta certeza, mas acho que foi, de concentrar todos os convênios num órgão que era o DATV. Antigamente não era assim. A instrução dos convênios, das transferências voluntárias, de uma forma geral, era feita por cada um dos setores dentro dos seus órgãos, da estrutura dos órgãos. Né? Por exemplo, a DICAD fazia os convênios da administração direta do Estado, enfim. Num determinado momento, se deliberou que esses processos todos fossem a um setor, que foi o DATV. Era um número absurdo de processos, que eu não me lembro agora, mas era uma coisa absurda. E que, de lá para cá, houve expressiva diminuição, por conta de algumas medidas que foram adotadas na minha presidência, na própria presidência do conselheiro Júlio, na presidência do Josué e agora na presidência de Vossa Excelência. Eu vejo que, de alguma maneira, tem havido um grande progresso, mas nós precisamos, e entendo que essas medidas que Vossa Excelência anuncia, elas se encaminham para isso, encaminham para uma solução dos processos de ATV. Precisamos repensar e estamos abertos, creio, a uma série de sugestões para tentar viabilizar ainda mais aquele órgão. Eu já havia sugerido, não sei se foi implantado, que todos os processos de transferência voluntária que envolvessem obras não fossem mais instruídos pelo DATV. Não sei se já foi implantado isso, não tenho certeza. E sim pelo DICOP, porque é uma dupla instrução, o DATV, depois o DICOP, notificações, às vezes, já notifica pelo DATV, e esses processos, que são possivelmente os mais expressivos em termos de valores, porque envolvem obras, naturalmente, esses processos são aqueles que mais se demoram. Não é? Não sei se está na pauta de hoje ou estará na pauta da próxima sessão, um processo, inclusive, que foi a corregedoria, sobre exatamente processos que estavam sobrestados no DATV e que foi a pedido meu. E naquela ocasião, eu solicitei essa providência, exatamente porque havia lá no computador, no registro, no sistema, que esses processos tinham sido sobrestados pelo relator. E se constata na correção feita que realmente não houve sobrestamento da minha parte. Aliás, não há processo nenhum no tribunal sobrestado com despacho meu. Não há. E houve, então, um equívoco dentro do DATV. E é por essa razão que eu louvo a correção que foi feita. Precisamos analisar o que é que nós podemos melhorar no DATV. Na minha opinião, é um setor que tem melhorado muito, mas ainda há, como em muitos setores do tribunal, há necessidade de haver uma remodelação da maneira de trabalhar, possivelmente, ou de outros aspectos, reforço de pessoal, e Vossa Excelência, nesse ponto, demonstra aí que tem feito isso, tem buscado isso, e eu acho que nós precisamos apenas usar este estudo, que está muito bom, para pensar soluções para o DATV. Então, eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que nós possamos, de fato, a partir desse estudo da correção e dessas informações que Vossa Excelência nos traz, simplesmente adotar um estudo mais complexo para viabilizar, talvez, um melhor funcionamento desse órgão que está muito sobrecarregado e não é de hoje. Era isso, senhor presidente. Agradeço as palavras do conselheiro Érico, antes de passar para a conselheira Yara.
como também agradeço a correção do eminente conselheiro, nosso decano Júlio Cabral, corregedor desta corte, e entendo que tudo vem a somar. É papel da corregedoria levantar as demandas ainda necessárias para avançarmos nesta Corte de Contas. Agora, o conselheiro Érico muito bem se posiciona em dizer que é um setor nevrálgico, é um setor que realmente, a todo momento, tem que ter uma atenção especial. E algo que nós constatamos, conselheiro, ao chegarmos na Corte de Contas, foram processos que foram arquivados e nós temos que desarquivar agora no começo. Então, foram inúmeros, conselheiro, todos sabemos disso aqui. Verdade. Foram arquivados no final. Ficou um caos o setor, né? Então, sendo franco, sendo justo, eu tenho que ser justo com o setor, triplicar o número de processos porque tinham sido arquivados e os senhores todos, nós todos entendemos que não deveriam ter sido. E estamos tendo que retomar e retrabalhar, enfim, naquele velho estilo calado que há pouco conversávamos, conselheiro Érico. Mas estão aí as correções que herdamos, conselheiro Júlio Cabral, e nem por isso deixamos de fazer. Estamos aqui sempre avançando com a ajuda de todos os senhores. Muito obrigado e iremos continuar avançando. Conselheira Yara. Senhor presidente, também para parabenizar o trabalho da corregedoria, mas também quero parabenizar o trabalho da doutora Teuciane junto à DATV, que nós somos testemunha de que é um dos setores que mais tem processo acumulado e que ela realmente está fazendo um milagre lá, dando saída numa quantidade grande desses processos. E precisou até que Vossa Excelência pedisse a ela que formasse uma comissão, desse prazo para que estabelecesse um maior número de processos, dando saída o mais rápido possível. Então, que bom que o conselheiro corregedor tenha feito essa correção, mas eu gostaria de propor, Excelência, que não só no DATV, mas que fosse feito também correção em outros setores do tribunal que tivesse com tanto processo, para mostrar que não é só o DATV que tem muito processo, é um dos que tem mais processo, mas não ocasionou pela atual chefa. Vem ocorrendo há muito tempo esse número de processos. Então, quero parabenizar tanto a corregedoria quanto a doutora Teuciane à frente do DATV. Continua facultada a palavra, procurador Carlos Alberto. Obrigado, presidente. Conselheiros, a organização do tribunal é uma questão que compete a vossas excelências, mas, como já disse o Supremo Tribunal Federal, nós somos órgãos umbilicalmente unidos. A visão do Supremo é de que o Ministério Público de Contas está inserido administrativamente dentro do Tribunal de Contas, ou seja, nós temos autonomia funcional, mas não temos autonomia financeira, e isso nos coloca dentro da estrutura dos tribunais de contas. Essas têm sido as decisões dos pretórios. Então, eu ouso dar uma opinião, a leitura que faço da questão do DATV aqui. As multas, elas prescrevem, mas os créditos, eles fazem parte do erário, ou seja, do dinheiro carreado para os cofres públicos. Quando o tribunal detecta que houve um mau uso daquele dinheiro, que aquele dinheiro não foi prestado contas corretamente, não prestou conta corretamente, glosa e coloca o devedor numa situação em alcance. São conceitos parecidos, mas diferentes. Então, arquivar processos fere a própria Constituição, quando diz que as ações que buscam resguardar os bens públicos são imprescritíveis.
E isso já ocorreu, lamentavelmente, não tem mais ocorrido, mas já ocorreu. Né? Na visão que eu tenho, me perdoem, talvez até a grosseria, e escutando atentamente o que disse Érico Desterro, que sempre foi muito mais habilidoso com as palavras do que eu, né? A melhor solução para o DATV é extingui-lo. Essa é a minha visão. Perdoe. Ainda em discussão, senhores? Não havendo mais inscritos, passamos à distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 8. Conselheiro Érico, lote 3. Conselheiro Josué Filho, lote 1. Conselheira Yara Lins, lote 7. Conselheiro Mário de Melo, lote 5. Conselheiro convocado Alípio, lote 4. Auditor Mário, lote 2. Passamos à pauta dos nossos julgamentos adiados. Na pauta dos adiados, há um pedido de vista do conselheiro Mário de Melo, no processo do conselheiro Érico. No segundo, do conselheiro Érico, processo número 3.445/2014, versam os autos: tomada de conta especial da senhora Kalina Mafra Raj, secretária executiva da SEDUC, referente à primeira prestação do convênio 37/2013, firmado entre SEDUC e o município de Jutaí. Há uma solicitação de vista da conselheira Yara, que não se manifestou, e o voto do eminente relator, julgar ilegal o termo do convênio 37/2013, firmado entre a SEDUC e o município de Jutaí, representado pela senhora prefeita à época, Marlene Gonçalves Cardoso, julgar irregular a tomada de conta especial da primeira parcela do convênio, aplicar multa à senhora Kalina Mafra Raj, no valor de R$ 8.800, e aplicar multa no valor de R$ 15.000 à senhora prefeita à época, Marlene Gonçalves Cardoso. Pergunto se a conselheira Yara quer se manifestar. Então, está pacificado e harmônico o voto do eminente relator. O outro processo é um apenso, então entendo que também está pacificado, sem nenhuma manifestação do colegiado. Passamos à pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho. Prestação de contas da senhora Sansurai Pereira Xavier, prefeita municipal de Anori. Há uma solicitação da conselheira Yara. Pacificada, excelência. Pacificado também? Na pauta ainda do auditor Mário José Moraes Costa Filho, processo 223, embargo do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Fábio Augusto, em face ao acordo 907/2015, Tribunal de Contas, exarado nos autos do processo 1716. Registro o impedimento da conselheira Yara e passo a palavra, por se tratar de um embargo, ao procurador Carlos Alberto. Presidente, conselheiros, nesse processo, ele já veio ao plenário para julgamento, o conselheiro Mário trouxe, e na ocasião foi arguído pelo Ministério Público que nos embargos de declaração, o embargante juntou novos documentos, haviam novos documentos que não haviam passado pelo órgão técnico e pelo Ministério Público. No âmbito do Ministério Público, há uma divisão de tarefas, seguindo o princípio do promotor natural, ou seja, a cada 2 anos um procurador fica vinculado a uma série de unidades orçamentárias. Então, nesse caso aí, por exemplo, esses documentos novos, eles teriam que ter sido analisados pelo procurador
que estava vinculado ao feito, e não por mim, enquanto procurador-geral. Eu disse isso no parecer, mas ainda assim, Vossa Excelência, o conselheiro relator, trouxe o processo a julgamento. Então, o Ministério Público aqui, através da minha pessoa, continua dizendo que há uma nulidade nessa questão, ou seja, o processo precisa ser realmente reanalisado e pelo promotor natural, pelo procurador natural. Com a palavra o relator, auditor Mário José Moraes Costa Filho. Com a devida vênia, senhor Procurador-Geral, eu disponibilizei os autos com a documentação nova a Vossa Excelência para que Vossa Excelência pudesse se manifestar. Vossa Excelência também poderia ter encaminhado os autos ao procurador competente para análise. O processo retornou ao meu gabinete e recoloquei em pauta. Quanto às considerações que Vossa Excelência já fez nestes autos, foram basicamente duas, né? Uma com relação à tempestividade do recurso. Eu entendo que o recurso está tempestivo porque ele foi interposto dentro do prazo contado a partir da intimação do acórdão e não da sua publicação. E é isso que prevê o parágrafo 7º do artigo 20 da Lei Orgânica, né? Com o parágrafo 7º ele foi inserido em 2013 pela Lei Complementar número 114 de 2013. Então, no meu entendimento, o recurso é tempestivo, né? Com relação à juntada de novos documentos nos embargos, apesar de não ser algo comum, eu aceitei esses documentos com base no princípio da verdade real, né, e do formalismo mitigado, né, de forma que essa corte vai ter que decidir o que é mais importante, se é a forma, se é o seguimento puro da forma, ou a verdade dos fatos, a verdade real, né, e o formalismo mitigado, que são princípios que estão previstos no regimento interno, de forma que eu mantenho o meu posicionamento pelo provimento parcial do recurso. Excelência, gostaria de replicar? Com a palavra o eminente procurador. Excelência, quem preside o processo é o juiz. Quem preside o processo é Vossa Excelência, não sou eu. Tá? Então, quanto a mandar para o procurador natural, isso cabe ao quem preside o feito, não a mim. Eu apenas apontei a necessidade disso. Então, continuo insistindo que o processo não tem parecer de mérito sobre os documentos que foram juntados a posteriori. Então, há uma nulidade. Presidente. Com a palavra o relator. Então, decida o plenário, em sede de preliminar, se eu devo mandar esses documentos ao procurador competente para que seja feita a análise, adiando mais uma vez o julgamento desses autos. O relator faz uma preliminar. Como vota o eminente conselheiro Júlio Cabral? Olha, Excelência, eu peço vênia ao parquê, ao procurador-geral, e eu acompanho totalmente o conselheiro convocado, auditor Mário Filho, até porque, por economia de tempo, não é? O procurador-geral tinha ciência da primeira, da segunda. Eu acho que não seria nada demais encaminhar, já que estavam os autos lá, e Vossa Excelência achava que a competência era do procurador que age nos autos. Enfim, eu estou com o relator e acho que, desculpa a palavra, uma besteira. Se um procurador acha que não pode, por algum motivo, opinar num processo, e a opinião é que é o procurador que atua nos autos, eu acho que isso não poderia ter sido evitado, na minha opinião. Peço vênia ao procurador-geral, mas evitaria isso, já estaria com o procurador. E pedindo vênia novamente a Vossa Excelência, eu estou com o auditor Mário. Como vota o eminente conselheiro Érico? Conselheiro Júlio Cabral. Como vota o eminente conselheiro... conselheiro está impedido. Conselheiro Mário de Mello. Proposta. Conselheiro convocado Alípio. Também eu acompanho a proposta, Excelência. É mantida a proposta de voto.
Processo 2812-2016, relator auditor Alípio Reis Firmo Filho. Versam os autos, denúncia oriunda de... Presidente, perdão interrompê-lo, mas pelo que eu entendi foi julgada a preliminar e teria que haver a votação da proposta de voto. Pelo que eu, É tudo verdade. bem, mas pelo que eu entendi, ele juntou, o nosso decano juntou, encampou e todos seguiram, mas tudo bem. Vai dar no mesmo, excelência. Então, como vota o eminente Com o relator, excelência. uma proposta do relator? Exatamente, com a Conselheiro proposta. Érico. Conselheiro Mário. Com a proposta. Conselheiro convocado Alípio. Com a proposta. Então, a proposta de Sua Excelência está mantida. Processo de número 2812-2016, denúncia oriunda da demanda da ouvidoria relativa à suposta acumulação de cargos pelo senhor Antônio Almeida Peixoto Filho, da Polícia Civil e na Seminf. Relator, nova proposta de voto. Em nome da manifestação, o relator decide submeter ao egrégio Tribunal Pleno a decisão final acerca da competência do relator, autorizando a avaliação da infração que ultrapassa a sua competência regimental, assim como retifica seu entendimento para concordar com a sugestão do parquê. Já o conselheiro Júlio Cabral reconhece a prevenção do auditor Alípio Reis Firmo Filho quanto à análise do objeto presente nos autos, acolhendo a manifestação do Procurador-Geral contida nas folhas 4.244 de 2017, pedido vistas, bem como considerando as disposições regimentais acerca da matéria, registrada na fundamentação do voto vista. A opinião do Procurador-Geral é no sentido de que o presente processo permaneça na relatoria do auditor Alípio Reis Firmo Filho em função do intuito da prevenção. Em discussão, senhores. Senhor presidente, está pacificado. Está pacificado? Então, pacificado está. Passamos à pauta dos julgamentos ordinários. Na pauta do eminente conselheiro Júlio Cabral, está mantido na íntegra, sem nenhuma manifestação do colegiado. Como também na pauta do conselheiro Érico, aprovado sem nenhuma manifestação do colegiado. Já na pauta da conselheira Iara, no processo de número 11.934, representação de número 85/2015, formulada pelo Procurador-Geral de Contas contra o prefeito Neilson Cavalcante, o voto da eminente relatora determinar a atual gestão da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, que no prazo de 60 dias atualize o portal de transparência da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo. Há um voto do conselheiro Érico discordando da relatora, no sentido de que o egrégio Tribunal Pleno opine pela multa de R$ 2.192. Há um destaque do conselheiro Alípio, que inclui na determinação para que o DETIM realize auditoria de monitoramento a fim de validar o cumprimento contínuo das ações recomendadas e determinadas no voto. Além disso, sugere a prestação de contas que sejam presentes aos autos apensados na prestação da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, exercício 2015. Em discussão. Excelência, Pois não, senhor. deixo de aplicar a multa, senhor Neilson Cavalcante, por descumprimento de decisão sugerida pelo Ministério Público de Contas, em razão da boa-fé demonstrada pelo gestor, que ante ao fato de ter sanado praticamente todas as impropriedades levantadas pelo órgão técnico. Dessa forma, voto por determinar a atual gestão da Prefeitura de Presidente Figueiredo, que no prazo de 60 dias atualize no portal de transparência as informações referentes aos relatórios resumidos de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Excelência. Pois não, conselheiro? Retiro o destaque. Então Concordo está com a- pacificado. Da minha parte aqui, concordo com a... Auditor Alípio. Na verdade, a minha sugestão é mais para colaborar, excelência. Aí fica a critério da relatora acatar ou não. Pacificado está. Passo a pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, no processo de número 11.687, recurso de revisão interposto pelo senhor Marcos César Moreira Silva,
Coronel, em face à decisão 1310 da primeira Câmara. Aqui é onde o conselheiro Érico sempre é vencido, diverge do voto do relator, que entende que não compete ao Tribunal de Contas fazer determinações do Poder Executivo. Então, vencido o conselheiro Érico, fica o destaque. Também na pauta do conselheiro no auditor Mário José Moraes Costa Filho, processo de número 11.063. Eu acho que tem um embargo de declaração do o conselheiro embargo. Mário Melo. Não, esse é do Mário Filho, excelência. Ok. Versões autos, prestação de contas de Gessimar Pinheiro Matos. O voto do eminente relator conheceu os presentes embargos de declaração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para incluir o inciso 1º do artigo 304 da Resolução 4/2002 TCE-AM. Há uma solicitação de vista da eminente conselheira Yara. Então, com a palavra, eminente antiga. procurador Carlos Alberto, para se pronunciar no embargo. O Ministério Público acompanha o relator, conhecer e dar provimento parcial. Pacificado está. Ainda na pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho, processo de número 2475/2016, representação oriunda da demanda da ouvidoria acerca de ocorrências possíveis de nepotismo entre o senhor Arnaldo Gomes Flores Júnior e o senhor Arnaldo Gomes Flores, CEMEF. A proposta conhecer o presidente de representação para julgar-lhe improcedente. Há um destaque do conselheiro Érico, conhecer e dar provimento. Em discussão, senhores. Senhor presidente, fiz o destaque porque, bem alertado pelo Ministério Público, que atua junto ao tribunal, há um decreto municipal que proíbe expressamente a nomeação de parentes de servidor do município investido em cargo de direção. Independentemente da questão da subordinação hierárquica ou não, trata-se de pai e filho envolvidos nessa denúncia de nepotismo, sendo que o pai, ele é o controlador geral do município. E, de certa forma, embora o filho não tenha sido nomeado na controladoria geral, ele atua sobre todo o município na condição de controlador. Se isto não é uma situação em que surge uma relação de subordinação, não entendo bem o que não seja. Então, além do decreto, me parece que há sim uma relação de subordinação e por isso eu acompanho o Ministério Público e entendo que é caso de nepotismo, sim. Auditor Mário, em sua proposta de voto. Presidente, eu vou fundamentar o meu posicionamento. Primeiro, no fato de que os parentes envolvidos na denúncia ocupam cargos em secretarias diversas. Eu passo a presidência à conselheira Yara. Eu creio não haver qualquer relação de subordinação, apesar de um dos cargos ser de controlador geral do município. Né? Não há hierarquia entre esses cargos, entendo eu. Não há relação de subordinação e nem provas concretas de que um dos envolvidos tenha influenciado na nomeação do outro. Ademais, apesar da existência desse decreto municipal, há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, primeira turma, mandado de segurança número 28.485, que diz o seguinte, que na ausência de prova concreta de subordinação entre os dois servidores e entre a autoridade nomeante e o servidor em referência para a configuração objetiva do nepotismo, de forma que o nepotismo não está configurado. Então, eu mantenho, neste caso, o meu posicionamento. Eu só indago a Vossa Excelência se, na sua opinião, o decreto municipal deve ser ignorado. Não é uma questão de ignorar o decreto municipal, Excelência. Eu creio que é uma questão de optar entre seguir o que diz o Supremo e aplicar o decreto. Não, me desculpe. O Supremo tratou de um assunto de uma forma geral. No município de Manaus há um decreto que veda. O Supremo não falou sobre isso e nem negou
que um decreto do município de Manaus, ou seja lá de que município seja, não tenha validade jurídica. Se o município optou, juridicamente, no seu âmbito, em vedar esse tipo de conduta, não se contrapõe aí à decisão suprema. Essa decisão não se aplica ao caso concreto aqui, não é? Absolutamente. No nosso caso, há um decreto do município de Manaus que veda essa conduta. É só isso que eu estou alertando ao Tribunal Pleno. Conselheiro, ao se aplicar esse decreto, não poderá ocupar cargo comissionado, né, nenhuma pessoa das nossas relações aqui, no município, no estado, em qualquer município desse estado, né. Eu entendo que não há relação de subordinação a amparar a aplicação desse decreto. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência. Antes de colher os votos, registro a presença do deputado Orlando Cidade em nossa Corte de Contas. Pergunto aos senhores se posso colher os votos. Como voto eminente decano, conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu peço vênia ao relator, mas o meu entendimento é igual ao do doutor Érico, na minha humilde opinião. Então, eu estou com voto visto. Como voto eminente, conselheiro Iara. Eu voto com o relator. Como vota o eminente conselheiro Mário de Mello. Voto com o relator, Excelência. Como vota o eminente conselheiro convocado Alípio. Excelência, eu queria fazer um pequeno registro. Pois não. O decreto municipal, no meu entendimento, de fato, eu acho que ele aperfeiçoa a decisão do Supremo. Ele melhora a decisão do Supremo, complementa a decisão do Supremo. Eu acho até que é um ato louvável do município de Manaus se precaver nesse sentido. E o objeto da denúncia, de fato, como bem colocou o voto de destaque, ele coloca em questão a atuação técnica, a isenção da atuação técnica de um órgão de controle. Então, de fato, a jurisdição da Controladoria Geral do município ela se estende a todo o município de Manaus, a toda a Prefeitura de Manaus, a jurisdição direta e indireta, e aí ela incide sobre alguém que tem uma relação familiar direta. Então, eu também, por essas razões, acompanho o voto de destaque. Entendo que... Não, 3-2, porque era proposta de voto, é isso? Promulgo o resultado. Passa a ser o novo relator da matéria, o revisor, o conselheiro Érico Xavier de Terry Silva, que venceu, no caso, a questão com relação à presente representação. Passamos agora à pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, que não há nenhum destaque. Desculpa, na condição de conselheiro convocado não há nenhum destaque. Tem embargo, Excelência. Está aprovado de acordo com o colegiado. Já na condição de auditor, há um embargo no processo de número 3.718, onde há o impedimento do auditor Mário Filho, recurso ordinário interposto pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, em face à decisão 1373/2016, TCE, Primeira Câmara, exarado nos autos do processo 1710/2015. O voto do eminente relator, em sua proposta, não conhecer o presente recurso da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, na competência atribuída pelo item 1º da linha F do inciso 3º do artigo 11º, combinada com o artigo 149 da Resolução 4 de 2002 TCE, mantendo-se um acordo 594/2017, Tribunal Pleno, em sua integralidade. Passo a palavra ao eminente procurador, representante do parquê, doutor Carlos Alberto. A visão do parquê é idêntica do relator. O recurso é intempestivo. Não conhecer. Pacificado, mantido na íntegra o posicionamento do eminente relator em sua proposta de voto. Passamos à pauta administrativa, excetuando a que nós teremos, por solicitação do eminente
corregedor, nossa sessão reservada na presidência. Os demais processos não têm nenhum destaque, mas eu aqui concedo o tempo necessário ao colegiado para, se desejar fazer alguma manifestação em plenário. Excelência, de minha parte, eu aprovo. Eu gostaria só de registrar meu impedimento no processo 1021 de 2017, porque eu fui relator da decisão ordinária. Excelência, você precisa se declarar impedido? Segundo o Mirtil e o Alcemir, e como eu sou bem mandado, eu já... É porque a relatora é a doutora Yara, não é? Eu já estou na fase de não discutir mais. Certo, senhores? Não é discussão, nunca será. Então, nós, no caso, suspendemos a sessão, iremos continuar lá na presidência, mas convoco os senhores também para a nossa próxima sessão, no dia 29, terça-feira, no horário regimental. Muito obrigado pela presença de todos.